Você sabia que o arrebatamento não é não piscar de olhos? Você não sabia disso? Então fique aqui comigo no vídeo que eu vou te provar que o arrebatamento não é não abrir e fechar de olhos. O arrebatamento está muito perto de nós. O arrependimento e a ressurreição dos santos. Deus os trará em sua companhia. Observe que Paulo confessa que a ressurreição dos mortos, nosso translado e a vinda do Senhor Jesus Cristo é um mistério. Observe o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 e o versículo 53, que diz assim: Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este ser corruptível se revista da incorruptibilidade e que este ser mortal se revista da imortalidade. Observe que Paulo aqui não está tratando do arrebatamento ainda por si, mas sim da transformação do corpo. Observe também em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 ao 18, que diz da seguinte maneira: Não quero, tampouco, que ignoreis, irmãos meus, acerca do que já dormem em Cristo, ou seja, aqueles que já morreram, para que não vos entristeçais, como o resto dos homens que não têm esperança. Paulo está falando aqui que existia um grupo na época de Paulo que estavam dizendo que não haveria a ressurreição dos mortos. Então os irmãos lá de Tessalônica estavam tristes por ter perdido algum dos seus entes queridos e ficaram perturbados em espírito em relação a isso, trazendo tristeza ao seu espírito. Mas Paulo estava ali ademoestando e ensinando esses irmãos sobre este assunto. O versículo 14 diz: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que já dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer em sua companhia. Por isso vos dizemos, como palavra de nosso Senhor, que nós, os que ficarmos vivos até a vinda de nosso Senhor, de modo algum seremos transladados, ou seja, transformados, sem que antes os que dormem ressuscitem. Então Paulo está afirmando que nós teremos nossos corpos transformados. E de nem modo nenhum seremos transladados, ou seja, arrebatados, sem que antes os que dormem ressuscitem. Verso de número 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Esta trombeta de Deus não é a trombeta de Apocalipse. As sete trombetas que está lá em Apocalipse é juízo de Deus. E o texto continua, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro de nosso Senhor nos ares. E desta maneira estaremos para sempre com o Senhor. E o versículo 18 diz, portanto, confortai-vos uns aos outros com esta palavra. Então Paulo ele trata a respeito da ressurreição e não do arrebatamento em si, ou translado para a cidade da Nova Jerusalém. Isso deve estar bem claro aos nossos olhos. Mas quanto à revelação maravilhosa desse ministério, o apóstolo revela que nem todos dormiremos em Cristo, ou seja, morreremos, mas tanto os que já dormem, ou seja, a igreja triunfante, bem como os que ficarmos vivos, ou seja, a igreja militante, seremos transformados. Como já sabemos que o contexto é a ressurreição dos mortos, devemos sempre ter em mente que Paulo trata da transformação dos mortos em Cristo e dos vivos, e não do arrebatamento. Observe que ele mostra essa transformação, ela será em um abrir e fechar de olhos, como uma piscada, pisca o olho aí. Então assim será a transformação dos nossos corpos. Assim como os mortos em Cristo descerão em alma do paraíso, ou seja, na dimensão do será, porque a Nova Jerusalém ela é tridimensional, ela tem a dimensão do é, do era e do será, e aqueles que estão em alma estão nus, porque estão sem os seus corpos, eles estão na dimensão do será. Então, isso você pode observar em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao 6. Mas estas almas dos nossos irmãos que já partiram com o Senhor e que terão que descer da dimensão do será, eles serão vestidos de seus corpos celestiais a partir da semente do DNA do corpo terreno que tinham antes.
E nós, os que estivermos vivos neste tempo, seremos revestidos desse mesmo corpo celestial que absorverá o corpo físico natural que tínhamos. Como os mortos em Cristo não poderiam ser transportados para o paraíso, que é a mesma dimensão do será da eternidade da Nova Jerusalém para o terceiro céu, que é a cidade, a Nova Jerusalém, que é o Kairos, presente de Deus, porque ninguém pode habitar no terceiro céu se não for ressuscitado. Então, devem ser enviados à terra para receber os seus corpos. Torna-se necessária as almas daqueles que estão no paraíso. A ressurreição. Quando eles forem ressuscitados e transformados, então nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. E só então os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este ser que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Aí é o texto, nós já lemos este texto aí em nome do Senhor Jesus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepulcro, o Hades, a tua vitória? Nós lemos esse texto, observamos que Paulo ele está falando sobre a transformação do corpo. Por isso vos dizemos com a palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum seremos transladados, ou seja, arrebatados, sem que antes os que dormem ressuscite. Então, não quero tampouco, meus irmãos, que ignoreis acerca dos que já dormem em Cristo, para que não vos entristeceis com o resto dos homens que não têm esperança. Aqui nós podemos provar para você que nós seremos transformados, a transformação do nosso corpo será num abrir e fechar de olhos. O texto está dizendo isso. O texto não está dizendo que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. Você entendeu? Você examinou a Escritura? O texto-chave é 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 53 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Examine a Escritura. Venha examinar a Escritura comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha examinar a Escritura. O texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 é bem claro em dizer, mas você precisa de 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo 13 ao 18, também para assim atestar o que nós estamos falando. O arrebatamento está muito perto do que você imagina, mas nós não seremos arrebatados num abrir e fechar de olho, mas sim a nossa transformação será como num piscar de olho. Examine a Escritura, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like aí, não custa nada nos ajudar. Compartilha, chama mais gente, pegue sua Bíblia, leia direitinho e veja que o que está escrito não é isso. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo examinando a Escritura.